Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast E Agora Engenheiro. Eu sou Rafael Espíndola e quero desejar as boas-vindas para vocês mais uma vez no nosso podcast. Eu sou Plínio Pires e estamos de volta aí mais uma vez no novo formato que vai ficar muito mais legal aqui, hein, o nosso bate-papo. É um bate-papo mais descontraído, né, Plínio? A gente quer, às vezes, deixar um pouquinho aquela questão do ao vivo ali no Instagram e trazer esse formato agora mais voltado para o YouTube. Então a gente espera contar com a participação de vocês, continuamos aqui abertos a perguntas, então vocês estão vendo aí a gente pela primeira vez, sigam também, né, o nosso YouTube E Agora Engenheiro e, né, não deixem de curtir também. E a gente está aqui para apresentar para vocês um formato um pouco mais diferente, com às vezes uma qualidade um pouco melhor, mas que continua naquele mesmo formato, né, descontraído, um bate-papo, a gente vai estar recebendo convidados para vocês, né? Vocês aí que estão ainda estudando engenharia ou que estão no mercado de trabalho. Então a gente vai sempre tentar trazer alguma temática voltada para vocês. E é importante falar que nós estamos e vamos continuar no Instagram. Eu no @Plínio_Pires, o Rafael no @Rafael Espíndola. rafaelespíndola.eng. E aí nós vamos continuar fazendo conteúdo lá. E aqui um conteúdo um pouco mais extenso. Então acompanhe nós em todas as redes sociais aí, que vai ter muita coisa interessante. Quer falar um pouquinho sobre o nosso sumiço aí por esse tempo? Então, né, a gente terminou, né, o ano passado, a gente estava aí com um projeto muito bacana, que era o projeto 12 em 12. Né? A gente, toda quinta-feira, ao meio-dia 12, a gente fazia uma live ao vivo e essa live virava podcast. Tanto que a gente determinou que era ali, naquele momento, o fim da primeira temporada e agora por uma segunda temporada com um formato diferente. Mas foi um momento ali, né, mais para o final do ano, que foi muito complicado para a gente, né? Um segundo semestre muito corrido, com muitas atribuições. Eu estou no doutorado e assim foi uma demanda muito grande, então a gente teve que dar uma pisada no freio, vamos um pouquinho mais devagar, para tentar, né, não perder essas nossas outras atividades, mas a gente nunca deixou de tentar ajudar os nossos alunos, quem sempre procurou a gente. E a gente espera agora, retornando com o podcast, retornando com o canal do YouTube, trazer, né, sanar essas dúvidas que vira e mexe a gente recebe. Para quem não nos conhece, né, Rafael, nós somos professores, encerrado atualmente, e professores de engenharia civil. E eu, um pouco da minha explicação, né, porque eu sumi também, eu também estou com a empresa na qual a gente trabalhando junto, que é de engenharia diagnóstica. Então eu estava com um serviço muito grande, estava finalizando esse serviço, e por isso de outubro até dezembro, né, bagunçou tudo, foi finalização do serviço, eu tinha um laudo muito grande para entregar, e aí final de semestre, TCC, e mais de 15 TCCs e bancas e orientações e tudo mais. Então, chegou dezembro, eu só queria falar, não, deixa eu dar um tempo, dar uma descansada, porque senão ninguém aguenta, né? Então, eu tirei um período, depois dessa fase, tirei um período ali para descansar realmente e para a gente conseguir planejar o que a gente ia voltar com tudo aí, né? Voltar como é que seriam os nossos novos formatos. Então, isso aí, a gente usou esse tempo para planejar um pouquinho e como é que a gente ia fazer essa volta, né? Eu acho que tá interessante, né? Fala aí, o que vocês acharam? Comenta aí. O que vocês vão... Só o visual, por enquanto. O que vocês estão achando? Pessoal, a gente a gente tenta aí na nossa simplicidade, mas tentar fazer algo com qualidade, com o máximo de carinho possível para levar para vocês um pouco de conhecimento, né? Os nossos Instagrams são voltados para conhecimento. A gente não faz dancinha, a gente não faz muita firula, tal, igual muita gente faz aí. A gente tenta levar conhecimento, tenta pegar as dúvidas de vocês, de quem está em casa, né? Quem está aí ainda estudando ou quem já formou, para tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Igual o Plínio falou, a gente é professor universitário, está todo dia ali. A gente passou 2 anos, né, num período remoto, e agora voltando ao presencial, então a gente está vendo as dúvidas, as dores que os nossos alunos estão tendo. Então acho que mais do que nunca esse retorno ao presencial
é um momento muito importante para a gente voltar aqui com o podcast e com o canal E Agora Engenheiro, né, Plínio? E explica aí um pouquinho, Rafael, o que o pessoal pode esperar aqui do podcast E Agora Engenheiro? Qual o tipo de conteúdo que a gente vai trazer aqui? Pessoal, então assim, né, igual o Plínio colocou, o que a gente pretende com o podcast e com o canal do YouTube? A gente pretende trazer um conteúdo um pouco mais de valor, um conteúdo um pouco mais extenso, né, que vai agregar realmente conhecimento para você. Às vezes no YouTube, no Instagram, a gente vai responder uma pergunta, uma dúvida, e a gente às vezes não tem aquele espaço de bater o papo mais franco, né, trazer uma realidade, às vezes descontraído, mostrar exemplos, às vezes a gente conseguir trazer a realidade ali do canteiro de obra, da obra em si, porque às vezes a dúvida da maioria das pessoas. Então aqui a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais vasto, e a gente espera contar com a participação de vocês nesse momento. Nós vamos trazer convidados também, né? Nós vamos ter convidados, às vezes aqui presencial com a gente, às vezes é um convidado que vai estar à distância, então a gente vai fazer uma reunião online, nós dois aqui presencial, com convidado à distância, conteúdos, tudo mais, certo? Então é isso. Para abrir hoje, Rafael, um pouco afastado, e para voltar, tanto eu como o Rafael, nós abrimos algumas caixinhas de perguntas lá no Instagram, e aí nós decidimos voltar com um tema que o pessoal tem falado bastante, certo? Quer falar um pouquinho? Então, tanto a gente, vira e mexe, a gente abre, né, essas caixinhas no Instagram, então a gente conta com a participação de vocês, porque às vezes é aquele momento da gente colher a informação de vocês, o que vocês estão esperando da gente. E esse primeiro tema, né, é um tema que gera dúvida, né, aquele momento, principalmente que agora a gente está aproximando de colações de grau, o pessoal formando, né, o que eu vou fazer, né, o que eu vou ser como engenheiro, eu vou pegar meu CREA e vou ser o quê? Então, essa é uma dúvida que praticamente todo mundo tem, eu tive quando eu formei, tenho certeza que o Plínio também teve. Qual caminho eu vou seguir? Eu vou para o canteiro de obra, eu vou buscar uma carreira acadêmica, né? Eu devo fazer uma pós, eu vou para um mestrado, eu vou para um doutorado, eu vou para o mundo, né? Me aventurar em vários canteiros de obras das cidades do interior, para onde que eu pretendo ir? Então essa dúvida, né? E às vezes até gera uma dúvida em qual sentido, Plínio? Será que eu estou preparado para esse momento? Será que eu estou preparado para ir para a obra? Será que eu tenho experiência necessária? Então é uma dúvida muito comum nesse universo, e eu acho que de várias profissões, não só da engenharia. Então não se sinta único se você está com essa dúvida aí. Eu sofri quando eu formei, tenho certeza que o Plínio também sofreu. Então a gente vai, né, essa primeira temática aí é o que eu vou fazer, né? O que eu vou ser como engenheiro, né? E aí a gente até usa o nome, né? E agora, engenheiro? O que você vai fazer depois de formado? Uma pergunta que eu recebi, que foi inclusive a que você recebeu também, é sobre carreira acadêmica ou construção civil. Quando a pessoa forma, e aí, você está em dúvida? Eu tenho uma certa paixão pela carreira acadêmica, eu gostaria de dar aula, de entrar numa faculdade. E aí, mas como é que eu faço para conciliar? Eu tenho que escolher um ou outro? Qual o caminho para trilhar se eu quiser seguir a carreira acadêmica? E depois, eu consigo conciliar a carreira acadêmica com o mercado? Né? Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo da carreira acadêmica, né? A pessoa que está vislumbrando, sei lá, um doutorado lá na frente. Como é que ela chega nesse doutorado? O Rafael é doutorando, né? Estou na metade. Nós dois somos engenheiros civis, nós somos professores, nós somos mestres em engenharia civil, e o Rafael está cursando o doutorado. Então a gente vai explicar um pouquinho dessa carreira. Mas antes disso, eu quero contar um pouquinho da minha experiência, respondendo essa caixinha aqui. Foi o seguinte, quando eu formei em 2013, né? Tá ficando velho, né, Plínio? Tá ficando velho já. Os cabelos brancos vão entregando a idade. Mas eu formei em 2013 e aí eu tive a dúvida que todos os alunos já tiveram, que todos os formados já tiveram um dia. E agora?
E agora, engenheiro, o que é que eu vou fazer? Eu segui uma carreira acadêmica na faculdade, na federal. Então lá a gente consegue seguir uma carreira um pouco mais científica durante o curso. E lá eu fiz iniciação científica, fiz o TCC com a mesma orientadora, e aí eu já estava engatilhado para o mestrado. Só que aí o que acontece? Eu estagiava, por uma parte eu estagiei voluntário, né, para a pessoa falar, eu não quero estagiar não, que o pessoal não paga bem. Eu estagiei mais de ano, voluntário, até abrir o processo seletivo eu consegui entrar no mesmo estágio, ganhando R$ 300. Ganhando R$ 300. Era muito dinheiro na época. Isso em 2000, não era tanto dinheiro. Os estagiários comuns recebiam um salário mínimo em torno de R$ 700. Era o que eu ganhava. Eu ganhava a metade de um salário mínimo. E estava ótimo, eu estava fiscalizando obra, mexendo com orçamento. Era dentro da faculdade ali. E aí o que acontece? Estagiando, olha só como é que as coisas vão acontecendo, né? Eu estava estagiando de maneira voluntária, depois eu consegui receber, consegui passar no processo. E lá dentro, como eu fazia o trabalho direitinho lá, eu fiz amizade com o mestre de obra, fiz amizade com engenheiros das outras obras que a gente fiscalizava as obras. E aí, quando eu estava próximo de formar, o Zelão, salve Zelão, se você estiver vendo aqui, né, vou te marcar aqui depois. Zelão, mestre de obras, lá de onde eu trabalhava. Falou, cara, eu vou te indicar, você é bom, você é um menino bom de serviço, vou te indicar lá na empresa, que eles estão querendo um engenheiro. E, para minha surpresa, eles queriam um engenheiro recém-formado. Eles não queriam um engenheiro com experiência. Por quê? Às vezes o recém-formado tem essa vantagem. Tem empresa que gosta de moldar o engenheiro conforme ele trabalha. Né? Quando você pega um engenheiro velho de casa, ali o cara já tem as ideias deles, ele já tem os conceitos formados, é muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa já que trabalha com aquilo há muito tempo. Então eu estava ali certinho, ó, eu trabalhava, ele já me conhecia, ele me indicou, conversei com o cara, e aí ele falou, não, é o seu perfil que eu quero mesmo, não precisa ter experiência, nós vamos te treinar aqui, e eu só preciso disso. E aí, cara, eu tava lá eu já tinha feito o processo seletivo do mestrado, e só estava esperando o resultado, mas eu já tinha ciência que eu tinha uma grande chance de passar, porque durante a faculdade, eu publiquei alguns artigos, é muito importante, publiquei alguns artigos durante a faculdade com a professora que eu estava pleiteando uma vaga no mestrado. Eu fiz o TCC com a mesma professora, então ela já conhecia ali um pouco da minha carreira acadêmica, né, um pouco da carreira científica, e é isso que eles querem com o mestrado. E eu conversei com o cara falou, olha, isso aqui em 2013, no final de 2013, eu ia cuidar de 2 obras em 2 locais distintos, uma distância ali de 150 quilômetros, e aí o cara ia me pagar, se não me engano, o piso salarial, hoje em dia é difícil ganhar o piso salarial do engenheiro, hoje em dia tá, sei lá, 8 para 9 mil, né, não sei. 7 salários de meio. 7,5, mais ou menos isso, em torno de 8 mil reais. Na época não era isso tudo, né? Mas era compatível com a quantidade de salário mínimo. E eu ia ter casa, carro, empregada, tudo por conta do meu salário ia sair livre para mim. E aí, o que você faz? E naquela ocasião eu optei por não ir para a construção. Eu já estava com a vaga de mestrado ali, quando saiu o resultado, eu liguei para ele e falei, ó, fui aprovado no mestrado, eu agradeço a oportunidade e entrei no mestrado. Entrei no mestrado para concorrer a uma bolsa de 1.500, sendo que eu ia receber 6, 7 mil. Né? Entrei com a possibilidade de receber uma bolsa de 1.500 se a CAPES liberasse verba. Então, assim, é uma escolha bem difícil, bem dolorosa. Você vê todos os seus parceiros, os seus companheiros lá de faculdade engrenando no mercado, ganhando, não ganhando tanto, né, mas adquirindo experiência no mercado e tudo mais. E você ali no mestrado, tendo que ficar fazendo pesquisa e leitura e de faculdade ali de segunda a quinta. E o pior, você encontrava o pessoal, né? Você já formou? Eu falei, já formei. E quando é que você vai começar a trabalhar? Quando é que você vai começar a trabalhar?
vai trabalhar não? Você só vai ficar estudando? Isso aí ia doendo, né? E 2 anos. Eu finalizei o mestrado em 2 anos e meio. Assim que eu finalizei o mestrado, com 2 anos e meio, depois de mais 6 meses ali, eu finalizei tudo que você tem que publicar, o artigo e tudo mais. Beleza, eu peguei o diploma do mestrado, depois de uns 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E aí já apareceu uma oportunidade para dar aula. Eu comecei a lecionar na faculdade, porque eles queriam alguém com mestrado. Pessoas com graduação e especialização já não compunham a nota que eles precisavam, né? Daí eu comecei a carreira acadêmica. E depois de um tempo, você vai fazendo um networking tão bacana ali dentro que você consegue entrar para o mercado já com uma certa, como é que a gente fala? Com certa capacidade, né? Com um certo conhecimento mais aprofundado em uma determinada área, e aí você até consegue se destacar em uma determinada área na construção civil, também na carreira acadêmica. Isso aí foi a minha experiência, então eu trilhei só carreira acadêmica, e depois, agora, eu estou conciliando a carreira acadêmica com o mercado da construção num nicho especializado. E para você atuar, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Não é simplesmente um mercado comum. Mas é isso aí. E aí, Rafael, o que você me fala? Então, a minha experiência já foi um pouco diferente, né, Plínio? Eu saí sou um pouco mais velho, formei em 2012, então eu saí já empregado, né? Eu estava numa empresa como estagiário, saí da empresa já contratado, e aí eu passei por algumas empresas, mas sempre na área da construção civil durante quase 5 anos. Então, até 2017 alguma coisa, eu sempre trabalhei, né, ia numa empresa, em outra, dependendo, sempre trabalhei muito com obra pública, com licitação. Então, às vezes o governo atrasava o pagamento, aí a empresa, não deixa de continuar com você. Teve uma obra que a gente ficou 5 meses sem receber do governo. Então, assim, a empresa mantinha o salário com a gente, né, tudo ok, mas aí chega um certo momento que a empresa fala, não dá para continuar porque a gente não está recebendo. Isso é uma realidade muito grande desse mercado, né, de obras públicas e tudo mais. Mas aí chegou um certo momento que eu dei aquela, vou dar uma estudada para concurso público, né, estudei para concurso, passei, né, tanto que hoje aqui na instituição, na Unicerrado, no Centro Universitário de Goiatuba, eu sou concursado. E aí neste concurso eu dei uma estabilizada na área docência. E aí quando eu entrei na docência, que aí eu preciso seguir um caminho. Mas lá, enquanto eu ainda estava no canteiro de obras, eu não parei de estudar. Eu escolhi uma pós-graduação, né? Mas foi uma pós-graduação no mercado que eu estava. Eu estava ali pensando em gerenciamento de obras, em como gerir todo esse processo, canteiro e tudo mais. Então eu fiz uma pós-graduação nessa área, então que acabou me trazendo uma bagagem, né, importante para esse mercado que eu estava no momento. E também me possibilitou até concorrer ao processo seletivo no concurso, porque especialização mínima, né, eles pediram, né, o mínimo como especialização. A graduação só não era suficiente. Então eu tinha que ter uma pós-graduação para participar desse concurso. Então pode ser às vezes um primeiro passo, né, para quem está formando, no mínimo já, vou fazer pelo menos uma especialização, tem algumas de 1 ano, a maioria são de 24 meses, mas fazer uma especialização e às vezes uma especialização na área que possa trazer alguma vantagem para você pode ser às vezes um primeiro passo, porque pode te abrir portas. Igual, se eu não tivesse especialização naquela época, eu não teria feito concurso, eu não estaria aqui hoje, né, às vezes nesse mercado. E aí quando eu passei no concurso, eu falei, vou abraçar essa causa. E aí eu falei, com 6 meses que eu estava como professor aqui na instituição, eu comecei o meu mestrado, terminei o meu mestrado, antes de terminar o mestrado eu já estava aprovado no doutorado, e agora eu estou com 2 anos de doutorado já pré-qualifiquei, espero qualificar agora no meio do ano, né, mais para setembro aí no máximo. Então, assim, é um trabalhozinho árduo, não é fácil, mas assim, eu tive que ralar, né, como o Plínio teve, e eu acho que às vezes vai muito da formação também, pessoal. Então, o Plínio, a formação dele na Federal era uma formação um pouco mais acadêmica, né? Tinha uma formação voltada também muito para a iniciação científica, tinha muito incentivo nessa área. Tinha incentivos. Já, por exemplo, eu formei numa particular, formei na PUC, o incentivo não era tanto para esse caminho, né? Era mais para a gente entrar no mercado de trabalho, conseguir, né, alocar em algum mercado, principalmente na construção civil.
Então eu tive esse trilho, né, muito da instituição. Mas isso não fecha as portas, né? Tanto que outros colegas que, né, formaram comigo, ou antes ou depois, também estão nessa área de docência, passaram em outros grandes concursos. Não, E a gente está formando, né? A gente formou alunos aqui que estão pleiteando vaga, passaram em programa de mestrado do Instituto Federal, como o Álvaro, né? E assim, aqui a gente é uma instituição público-privada, vamos falar assim, porque ela é pública, mas tem um nicho, né? Um contorno de privada. Mesmo assim, o aluno, né, foi bem sucedido, passou num processo seletivo do mestrado de grande relevância no mercado, né? E é interessante falar que aqui nós temos dois exemplos de pessoas que seguiram caminhos totalmente diferentes durante a faculdade e que agora, né, o caminho convergiu ali e estamos nós dois aqui conversando com vocês. Nós dois estamos dando aula, nós dois temos experiências no mercado e nós dois estamos também com projetos no mercado de trabalho. Então, isso não te exclui de um ou de outro. Muito importante falar isso, né? Como eu tive o incentivo científico lá, às vezes eu poderia pensar, não, eu vou só seguir carreira acadêmica e tudo mais, eu nunca vou pisar na obra. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Tanto que para você que quer seguir só carreira acadêmica, para você manter uma boa carreira acadêmica, uma boa estrutura acadêmica ali, você tem que estar atualizado com o mercado de trabalho. Não existe você desvincular uma da outra, certo? Tanto você que está só no mercado, que pensa em seguir só o mercado, se você parar de estudar, você vai ficar para trás. E se você, não, eu vou só ser professor, eu não preciso ter contato com obra, você também está enganado. Você precisa ter essa vivência da obra para conseguir passar para os alunos ali em sala, porque senão não adianta. Né? Uma das principais coisas que a gente fala, por exemplo, até esses novos métodos de ensino que a gente tanto escuta, uma das principais coisas assim, é contar a nossa história, a nossa experiência. Quando a gente conta uma história, né, a pessoa, né, ela concentra mais, ela vai ter um grau de aprendizagem ali muito maior do que simplesmente a gente passar um texto escrito no quadro, por exemplo. Então, quando a gente conta e transmite o que a gente viveu de experiência e tudo mais, a gente consegue ensinar mais. E a gente precisa dessa bagagem. E mesmo durante todo esse processo de mestrado e agora doutorado, eu não deixo de estar em campo, não deixo de ter uma obra. Às vezes eu não consigo ter a mesma... tá tão forte no mercado, disputando obra aí com outros engenheiros, mas vira e mexe a gente faz uma obra, faz um projeto, a gente continua, né? Porque é importante a gente ter essa vivência. E aí vai a questão de foco, né? Atualmente, o foco, o Rafael, no caso, como diretor de curso, você tem um horário ali, você tem que cumprir um horário. Agora, vamos supor, não, Rafael, não vou sair da direção, vou ficar com algumas aulas aqui e vou focar mais no mercado. É possível? É possível. Então, assim, você não precisa ser um professor de dedicação exclusiva ali na faculdade. Você consegue, às vezes você pode, dependendo do seu nível fugiu a palavra, mas do seu nível de conhecimento em determinada área, você consegue dar aulas em pós-graduação, e aí você trabalha no final de semana com as pós-graduação e depois durante a semana no mercado. Então isso não exclui você de nada. A sequência, Rafael, para quem não conhece, qual é a sequência? Vamos supor, a pessoa está no curso de engenharia e ela quer chegar no doutorado. Como é que ela passa por cada uma das etapas? O que facilitaria a jornada dela durante o processo e quanto tempo ela levaria para chegar lá? Sou doutor em alguma área. Para quem não conhece muito bem essa jornada científica, essa jornada acadêmica. Então, eu falo que, por exemplo, por experiência própria, Plínio, quando eu comecei, a gente sofre um pouquinho, principalmente na hora da seleção, né? A seleção, às vezes, não é tão simples como a gente espera, independente se é uma instituição pública ou privada. Acho que o primeiro passo que a gente pode dar, às vezes, é antes de se tornar engenheiro, né? Antes da gente ser um engenheiro, às vezes, na graduação, a gente pode começar, igual o Plínio começou na iniciação científica. Vocês que estão aí, né, ainda sentados no banco da faculdade, estudando,
Tente contato com o seu professor, busque publicações, porque igual, muita gente negligencia o TCC, a publicação de artigo científico. Gente, qualquer publicação hoje, né, qualquer processo seletivo que a gente participe, um dos itens que a gente tem lá, né, que é sempre marcado, que é pontuado, são publicações, são artigos, são capítulos de livro, são organização, né, participar de organização de livro, então são eventos, né, às vezes até iniciação científica, alguma coisa assim, tem, dependendo do edital, pontuações e pontuações altas. Então você pode ainda na graduação já começar a pontuar. Não precisa nem ser depois de ter virado engenheiro, pode ser antes. Um detalhe, não precisa ser no último ano. A partir do momento que você está ali como acadêmico, você já consegue vivenciar isso e consegue publicações durante a vida acadêmica. Não precisa esperar chegar no TCC. Não, e é muito importante que às vezes até os alunos que estão iniciando agora, né, primeiro, segundo, terceiro período, podem começar a escrever, porque essa escrita vai te trazer maturidade. Você não vai pegar, sentar, não vou escrever um artigo A1. Isso não nasce da noite para o dia. Você tem que começar, tem que maturar ele ali ao longo do tempo. Então, se você está lá nos primeiros períodos, comece a escrever, né, a trabalhar em cima disso, porque se você tiver uma boa produção acadêmica ali, com certeza o nível dos seus trabalhos vão estar, né, elevando. E você elevando o nível dos seus trabalhos, você vai conseguir publicar cada vez mais alto, principalmente, né, pensando em quadros e tudo mais. No segundo momento, eu recomendo, dependendo de como tiver a sua vida ali, a vida financeira ou a necessidade de ir para o mercado de trabalho, pode ser você dar um primeiro passo numa pós, para você estabilizar. Porque não adianta nada falar assim, larga tudo e vai de cara no mestrado. Porque a gente sabe que você vai demandar um tempo, às vezes você vai ter que conciliar às vezes com a obra que às vezes não vai te exigir tanto. Além do que o processo de seleção de um mestrado é mais exigente, não é só financeiro. Justamente. Então, o que a gente precisa é que você às vezes tenha ali uma retaguarda. Então, às vezes você vai ter que começar a dar um passo menor, ir para o mercado, conseguir fazer um caixa ali, né, uma reserva de emergência, para depois começar a dar o passo do mestrado. Conseguiu a vaga de mestrado, os mestrados hoje variam em torno de 3 anos. Você pode até terminar antes, mas em média a gente sabe que mesmo que você comece rápido, no final você termina ali por volta de 3 anos. É muito difícil. O prazo geralmente é de 15 de 18 a 30 meses, né? Que dá 1 ano e meio a 18 a 30? É 36. 18 a 36. Eu não sei se é de 1 ano e meio a 2 anos e meio ou se é de 1 ano e meio a 3 anos no máximo. O prazo máximo para você. O prazo máximo é 3 anos, mas assim, o 1 ano e meio você já consegue, mas é muito difícil. Porque a gente precisa mais que você tenha uma produção de qualidade. E aí, o que a gente precisa? Que você, às vezes, comece a pensar isso antes. Você terminou seu mestrado, conseguiu ali graduar e tal, provavelmente você já vai começar a querer, né, se ainda não estiver, começar a docência propriamente dito. Você vai para o mercado de trabalho, buscar a sua vaga, buscar às vezes num cursinho, né, buscar numa escola em graduação às vezes como um contrato, tentar às vezes um concurso público. É o caminho normal. Por um segundo momento, quando você falar assim, estou preparado psicologicamente, financeiramente, vou encarar um doutorado. É uma entrega maior ainda. Porque hoje o nível de exigência do doutorado é muito grande, né? A demanda de tempo que você deve ter para entregar para o seu orientador, para a sua instituição onde você escolheu é muito grande. E aí quando a gente fala demanda de tempo, não é só produção da tese, né? A gente tem que ter várias publicações, são várias disciplinas, são atividades extracurriculares, língua estrangeira, que é uma exigência, então, né, no nível de mestrado, normalmente a exigência é de conhecimento mínimo ali de leitura e interpretação, pelo menos, de uma língua estrangeira. Ou inglês, espanhol, praticamente, ou francês, né? Já no doutorado, a exigência mínima são de 2 línguas, então você também tem que ter um conhecimento. Então, já na graduação, às vezes você pode, se ainda nunca fez, né, buscar um estudo. Então, eu falo que às vezes o processo começa antes de você pegar o seu diploma. Então, vai todo esse passo a passo. E aí, né, como diz, ainda não cheguei no final do doutorado, mas espero aí nos próximos 2 anos, 1 ano e meio aí, tá concluindo o doutorado. E aí eu consigo falar um pouquinho mais dessa fase final, porque eu acho que vai ser sofrido, mas vai dar certo. Tá sendo sofrido, Tá sendo, né? Não tá fácil, não. Então, uma continha rápida aqui de padaria para quem tá fazendo. Quanto tempo eu gasto? Depende da sua vida acadêmica durante a faculdade. Então, se você pretende
uma carreira acadêmica, você tem que pensar isso durante a graduação para não perder tempo depois. Então, tente participar de eventos científicos. Tem vários eventos científicos, principalmente após a pandemia. Após não, né, que não terminou ainda, mas após o início ali da pandemia, que muita coisa ficou online e muitas outras coisas vão permanecer online, aproveita para participar de tudo que você puder, de eventos científicos. Nós temos feiras, simpósios, congressos, vários eventos científicos, onde você consegue mandar trabalhos, mandar trabalhos científicos. Quando a gente fala publicar, é quando o seu trabalho científico ele é aprovado em algum evento científico. Que pode ser um evento presencial ou os periódicos, né, que são revistas científicas. Então nós temos essas diferenças. Depois a gente pode voltar e explicar certinho cada etapa dessa. Mas se você quer seguir uma carreira acadêmica, comece a preparar a sua vida de pós-graduação, tudo que vem depois da pós-graduação, comece a preparar ela agora na graduação. E aí depois você vai, como o Rafa falou, encara ali uma especialização, porque você não sai maduro o suficiente, não precisa preocupar, todo mundo sai assim, tá pessoal? Nós saímos assim, ninguém sai pronto, 100% pronto de uma faculdade. Uma especialização ela é sempre muito bem-vinda, uma pós-graduação. E aí na pós-graduação você tem as duas linhas, né? Você tem a pós-graduação lato sensu, que é mais voltado para o mercado, e a pós-graduação stricto sensu, que aí é o mestrado. Então, a lato sensu, que é a pós que todo mundo conhece, que é uma duração menor e tudo mais, você consegue fazer enquanto você está trabalhando, você vai aprender mais a fundo uma determinada área, vai melhorar você no mercado de trabalho e vai te dar uns pontinhos ali na carreira acadêmica também. Com isso, você já até consegue pleitear algumas vagas para docência. Só que você ainda vai estar num espectro aqui que está concorrendo com muita gente. Especialização é uma pontuação, é melhor que nada, mas você ainda vai estar concorrendo com a maioria do pessoal. Não, e a especialização em muitos processos seletivos é mínimo, né? É o mínimo. A graduação só pode não ser suficiente para alguns editais. Então, a especialização, né, a lato sensu, ela é muito importante, principalmente se você precisa já começar a pensar no mercado de trabalho. Se você quer seguir essa carreira, mas quer ir para o mercado de trabalho. A nível de graduação, são pouquíssimos editais, processos seletivos que vão aceitar a nível de graduação. No mínimo, é a especialização em alguma das áreas. Então, o mestrado dura em média de 2 anos. A pessoa terminar num tempo normal. Muito mais rápido, né? Ela pode estender até os 3 anos, mas vamos supor que você consiga fazer nos 2 anos. Se você trabalhou bem a graduação, conseguiu publicações, conseguiu contatos, que é muito importante esse networking. Em eventos científicos, você faz contatos científicos, você conhece professores de algum determinado local, e aí você já vai fazer alguns contatos, um networking é muito importante. Se você trabalhou bem a sua graduação e vai pleitear uma vaga de mestrado e consiga ser aprovado em uma vaga de mestrado, terminou a graduação, mais 2 anos e meio você está com o diploma de mestre, certo? São 2 anos e meio. E ali você vai começar, durante a sua vida no mestrado, aí é outra coisa. Você vai trabalhar, continuar trabalhando, vai publicar inúmeros artigos, participar de todos os eventos científicos da sua área praticamente, né? E o seu orientador vai te obrigar. Mas toda vez chega lá um e-mailzinho, ó, faça inscrição em tal congresso, faça inscrição, Fala, participe, manda artigo. Está aberta a data de recebimento de resumos. Já manda seu resumo. Ah, professor, mas não está pronto. É para mandar o resumo, tá? Esse evento, você vai escutar muito. Esse evento é o evento mais importante da nossa área. E só vai acontecer novamente daqui 2 anos. Então, se você perder essa oportunidade, você vai perder uma publicação de peso, etc, etc. Então, você vai ter que fazer. Fez ali, se for pleitear uma vaga de doutorado, vamos supor que ele usa esses 6 meses ali, né, para finalizar o mestrado, porque é um trabalho extenso. Então, inteirou os 3 anos. Entrou no doutorado, mas pelo menos 4 anos, né? Você não termina antes dos 4 anos. Muito difícil, né? A partir dos 3 você já consegue, mas
Muito difícil, porque são várias disciplinas, várias obrigações de publicação que a gente tem que cumprir. Então, são etapas que normalmente a gente tem ali quase 2 anos de disciplina para depois você ficar livre das disciplinas e começar a pensar em finalizar a sua dissertação, né? E você tem que, a nível de doutorado, não é simplesmente igual muita gente pensa, você está escrevendo ali como se fosse um artigo científico. Não, você tem que comprovar. Para ser uma tese mesmo, você tem que pensar além do que normalmente a maioria das pessoas. Então, a nível de doutorado, a gente fala assim, não, já estou pensando com cabeça de doutor. Por quê? Você questiona tudo abre várias possibilidades, então é um pensamento diferente, não é tão simples assim. Não é simplesmente um curso que você matricula e entrega. Você vai cumprir etapas e pronto. Os níveis de exigências em cada uma delas vão só aumentando. Então, no mestrado você tem uma obrigação, depois a gente vai gravar outros programas delineando cada um deles. Mas, fazendo uma contazinha rápida, se trabalhou bem na graduação, 3 anos no mestrado, mais 4 anos do doutorado. 7 anos de pós-graduação você é doutor, né? Mais os 5 anos da graduação. Então, são 12 anos de estudo em engenharia civil. Se você não trabalhou bem na graduação... Não desistam, tá, gente? A gente tá falando isso, não é pra você desistir, não. Não, de jeito nenhum. Se você não trabalhou bem na graduação, não tem artigo publicado, aí é muito bom que você não perder tempo, não pode pensar nisso. Tudo que você está estudando ali, você está investindo na sua carreira. Então, ali, mais 1 ano e meio, 2 anos, fazendo umas pós-graduações menores, especializações menores, né? E aí você aumenta 2 anos aí, antes do mestrado. Mas durante isso, pessoal, sua vida não vai ficar parada. Vai abrindo portas, você vai trilhando caminhos que você nem imaginou que trilharia, e aí vai tudo se encaixando. E, novamente, eu não passei pelo doutorado ainda. Assim que eu saí do mestrado, eu estava trabalhando no mercado e fui para a docência. Então, não é que você precisa parar 7 anos da sua vida vai acontecendo. Só depende de você não ficar parado, certo? Então, você que quer seguir uma carreira acadêmica, fica sempre de olho no mercado ali, que vai sempre uma complementando a outra. Eu acho que é importante, Plínio, a gente comentar também um ponto importante, né? Acho que antes da gente finalizar, a gente pode seguir, né, para o mestrado, para o doutorado, mas a gente também pode iniciar na especialização lato sensu. E aí uma das perguntas, né, do pessoal é assim, quais áreas que eu poderia estar trabalhando, quais áreas que estão mais em alta no mercado, para mim já tentar uma especialização? Você tem alguma para recomendar para o pessoal? Olha, eu gosto de falar bastante. Nós temos algumas áreas hypadas, algumas áreas que estão sempre no auge, né, nesses últimos anos. São áreas voltadas para a sustentabilidade. Mas quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando somente de vou colocar um telhado verde na minha casa é sustentável. Não é só isso. Sustentabilidade desde a gestão do canteiro. Nós temos cada dia mais novas tecnologias, novos métodos de organização do canteiro para fazer uma gestão sustentável. Nós temos selos de certificações, né? Sustentabilidade, de qualidade. Então, tudo que a gente trabalha hoje com vistas a melhorar o desempenho de gestão e de construção ali, tudo isso envolve a sustentabilidade. Não é só um telhado verde, tá? Não é só, eu coloquei um pavimento permeável, estou reutilizando minha água. Tá, isso aí também é muito bom. Isso auxilia você em algumas certificações. Mas não é só isso, vai muito além disso. E além da sustentabilidade, que é um assunto que está aí, né, que interfere a nível global, eu falo também da engenharia diagnóstica, que é o que eu tenho trabalhado. Por quê? Porque não interessa o que vai ser construído daqui para frente. O que interessa é que tudo isso que vai ser construído, eu tenho certeza que vai precisar de manutenção e vai precisar continuar em pé. E para isso nós vamos ter que ter profissionais que entendam realmente os problemas e que entendam como atacar e melhorar eles. São os médicos das edificações, né? É tão discutido a medicina, né? É tão valorizada a medicina humana,
E é tão desvalorizada a medicina das edificações. E nós estamos precisando muito desses médicos aqui em edificações, porque as nossas edificações estão cada vez mais velhas e mais precisando dessas manutenções. E não é só uma modificação simples. Não é só chamar o pedreiro e começar a quebrar tudo e fazer de novo. Tem que estudar, você tem que fazer o exame ali. Não, e até para aproveitar, né? Quando a gente entra na engenharia diagnóstica, a gente hoje tem um mercado muito grande, né? De laudos, perícias. Então, é um mercado que tem muito pouco profissional, que a gente vê hoje muito forte na internet, com vários influencers trabalhando nessa área. E é uma área em franco crescimento. E eu digo ainda assim, o pessoal me perguntou, mas na área da saúde, às vezes hospitais, tal, tem alguma coisa da engenharia? Gente, pós-graduação a gente tem várias áreas diferentes. Eu, né, pessoalmente, qual que é a minha recomendação para um aluno quando alguém me pergunta? Se eu já estou alocado no mercado de trabalho e eu quero continuar naquele mercado, pode ser que eu busque, igual quando eu estava lá na construção civil, eu busquei algo de gerenciamento de obras. Mas se eu estou alocado numa área, por exemplo, de barragens, né, de um tipo de construção específica, eu vou procurar uma pós-graduação naquela área. Se eu estou numa área de saneamento, área ambiental, igual o Plínio falou, vou procurar uma pós-graduação naquela área. Então depende muito de qual mercado que você está situado ali para você se especializar. Mas assim, tente ser o melhor na área que você, né, estiver trabalhando e não precisa, né? Acho que o grande temor que a gente tentou trazer nessa live de hoje, né, nesse episódio de hoje, né, do podcast, é falar: é possível seguir as duas áreas. Você não precisa ser só engenheiro de campo ou só professor, que professor também é trabalho, tá, gente? Não é coisinha ali para brincar, porque a gente trabalha muito. Então, você pode seguir os dois caminhos. Não precisa escolher só um deles, né? Basta você ter uma gerência profissional, conseguir gerir seu tempo bem. A gente sofreu um pouquinho no final do semestre passado, mas vamos pisar no freio um pouquinho e a gente volta. E a gente está tentando voltar melhor ainda. Só que eu ainda quero, né, para quem está nos assistindo agora, Plínio, quem ainda não está seguindo o canal E Agora Engenheiro, siga o canal E Agora Engenheiro, né? Clica aí no botãozinho, dê uma curtida pra gente. Também visite os nossos perfis, né, no Instagram. Eu sou rafaelespindola.eng, estou lá trazendo conteúdos, estou agora tentando trazer mais stories, trazendo algumas realidades, coisas do dia a dia, minha vivência profissional, né? Porque eu sou, além de professor universitário, também sou diretor do curso e ainda sou estudante, né? Doutorando. Então, é um dia bem atribulado, mas estou ali tentando trazer a vivência para vocês. E tem também o nosso amigo aqui, né? O host também do podcast e do canal E Agora Engenheiro, o Plínio Pires, né? E tem outros canais também, né, Plínio? Fala um pouquinho. Eu tenho meu perfil pessoal. Eu estou trabalhando no perfil pessoal, mas eu apareço mais nos stories lá. Sempre abro uma caixinha para vocês mandarem sugestões. Tenho trabalhado com engenharia diagnóstica. Eu vou focar um pouquinho a minha rede social lá e mostrar um pouquinho como é que funciona esse mundo. E aí a gente pode trazer aqui também, né? Nós vamos abrir outros temas aqui dentro. E nós vamos deixar aqui na descrição, né? Deixar aqui na descrição do vídeo. E você dá uma olhadinha. Vamos deixar todos os canais. Nós temos alguns canais focados na parte científica voltado aí também para a formatação do trabalho científico, etc. Então, tudo isso aí a gente vai trazendo com vocês aos poucos. E é claro, a participação de vocês aqui é muito importante. Deixa sempre um comentário, a gente está sempre lendo os comentários. A gente sempre estuda um tema de acordo com o que o pessoal está querendo, de acordo com as dores do nosso público, né, que são alunos de engenharia e recém-formados de engenharia. Então, se você está lá desde o primeiro período, que você não sabe o que vai seguir, é importante você acompanhar esse trabalho. Se você está ali no limiar, 8º, 9º, 10º período e está meio perdido, é muito importante você acompanhar. E se você também acabou de formar e está meio perdido, não sei o que eu faço, eu vou fazer um curso no YouTube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então é muito importante, tá? A gente vai trazer várias dicas. E esse canal é feito principalmente para vocês que têm essas dúvidas. Então, não perca a chance de participar e tentar ter um assunto que você comentou aí, discutido aqui, né? E a gente pode trazer alguns participantes, alguns convidados
especialistas em uma determinada área para responder alguma dúvida. A gente sempre traz, né? A gente já trouxe ex-alunos, trouxe pessoas que estão ainda graduando, a gente trouxe colegas de trabalho, pessoas fora do nosso meio para falar. A gente já tem algumas propostas de convidado para os próximos episódios. A gente vai tentar sempre, toda semana, sair com um episódio novo, né? Toda quarta-feira a gente vai lançar um episódio novo no YouTube e provavelmente na quinta-feira a gente vai estar lançando ele também em podcast, né? No podcast Agora Engenheiro. E a gente precisa, né? Ou comentando aqui, ou nas caixinhas de perguntas do nosso Instagram. Mande seu tema, mande sua dúvida, que a gente vai tentar responder. E só para finalizar, Rafael, quem não acompanhou, nós temos outros episódios que ainda estavam no formato antigo. Nós tínhamos alguns probleminhas de áudio ali, a gente estava começando, mas nós começamos, isso que é importante. E agora nós voltamos e vamos seguir, certo? A gente vai manter a constância aqui, se Deus quiser. E tá tudo lá no podcast. E agora, Engenheiro, você consegue assistir, ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Music, né? Então, todas as principais plataformas vocês conseguem acompanhar o nosso podcast. Então é isso, Rafael. Eu deixo aqui meu abraço, né? E vamos lá, seguir firme. E abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau.